A paz de Jesus e o amor de Maria esteve em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do sangue, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para mais um vídeo da série Couro pelo Sovaco. Esse é o terceiro vídeo. No primeiro vídeo eu abordei a sola escritura. No segundo vídeo eu abordei sola Cristo. As 5 solas protestantes, nós estamos desmentindo elas aqui pela Bíblia Sagrada. E hoje, meus irmãos, sola graça. Ou seja, aliás, sola fide, sola graça, sola fide, ok? Ou seja, só a fé e pronto. É só a fé de braços cruzados, não necessitamos, não precisamos de obras. E o que eles usam, irmão Fábio? Eles usam muitas táticas dentro das Sagradas Escrituras. Eles usam, meus irmãos, muitas coisas na Bíblia Sagrada para justificar as suas adulterações e seus falsos raciocínios. Pedro, na sua segunda encíclica, no capítulo 1, verso 20, ele diz: a Sagrada Escritura não pode ser de interpretação pessoal. Também no 3, verso 16, ele diz: eles adulteram as cartas de Paulo. Não só as cartas de Paulo, mas todas as Escrituras, para as suas próprias condenações. Ou seja, meus irmãos, já estão condenados. Foi o primeiro Papa que escreveu isso a respeito daqueles que dão interpretação pessoal das Sagradas Escrituras, que vou abordar em um outro vídeo. Vamos para a Bíblia Sagrada. Muito bem, aqui no Templo Santo do Senhor, nós vamos para as Sagradas Escrituras. E o que fazem, irmão Fábio, na Sagrada Escritura? O que usam na Sagrada Escritura? Eles usam nas Sagradas Escrituras, irmãos, versos como esses. E eu vou pegar alguns aqui. Por exemplo, a carta aos Romanos. Paulo escreveu a carta aos Romanos, ou seja, a carta à igreja de Roma. Olha o seguinte, capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Versículo 24. Vejam só, está um pouco aqui que o sol resplandece, né? O sol sai e está indo voando. Aí, bom, vai dar um contraste aqui. Versículo 24. São justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção, realizada em Jesus Cristo. Veja só, a própria parte B do versículo já mostra que a tal interpretação da sola fide junto com a sola graça está completamente equivocada, mentirosa. É uma farsa. E por que é uma farsa, irmão Fábio? Porque eu e você estamos vendo aqui na Sagrada Escritura. Outra vez. Com efeito, todos... verso 24. E são justificados gratuitamente por sua graça. Veja, por sua graça, ponto e vírgula. Quando a Bíblia Sagrada diz todos são justificados por sua graça, o que é que a Bíblia Sagrada está dizendo, irmão Fábio, com isso? Meu querido irmão, você precisa pagar para ser salvo? Não. Você precisa dar algo em troca para ser salvo? Não. Você só tem que exercitar a sua fé. Veja que quando nós pegamos o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que o escritor lembra os santos do passado, ele vai mostrar que a fé tinha um movimento, que a fé se movimentara, que a fé tinha um mover. Veja que como diz o escritor, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, como isso cooperou para a fé. Raabe, a prostituta, vai citar ali, capítulo 11. Por que ela foi justificada? Porque ela teve fé que Deus tinha entregado aquele lugar ao seu povo.
Por isso ela escondeu os espias na sua casa. Nosso pai Abraão, diz o escritor da Epístola aos Hebreus, foi justificado pela fé, porque quando Deus pediu o seu único filho, Isaque, ele levou para sacrificar. Veja, meus irmãos, que essa sola fide protestante, né, uma das solas luteranas, é tão mentirosa o quanto ele é. Porque nós estamos vendo que tudo isso tinha um movimentar da fé. Então é isso que São Tiago está dizendo. A fé sem obra é morta. Por quê? Porque a fé precisa de um movimentar. E esse movimentar é as obras. É a ação da fé. Por exemplo, Jesus disse por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ação mostra que a fé está em movimento. Em prol do reino de Deus. Foi pela fé que Enoque, foi pela fé que Moisés, foi pela fé que a mãe e os 7 filhos deram a vida por Deus, segundo a Macabeus 7. E assim, meus irmãos, vai mostrando a fé. Foi pela fé que Josué é isso. E ainda nem tenhamos tempo de falar de Jefté e tantos outros, diz o escritor da Epístola aos Hebreus. Conhecemos a história de Jefté. E agora, veja, quando a Bíblia está dizendo que eu e você somos salvos de graça, não precisamos que eu e você sacrificamos um bode, um carneiro e um touro. Não, está dizendo aqui, está dizendo que ele está fazendo um paralelo entre os judeus que precisavam das obras dos holocaustos para se salvar. Não, agora é de graça. Vocês não precisam mais se salvar. Mas Paulo, os judeus dizem que nós temos que fazer o sacrifício, nós temos que fazer a oblação, nós temos que fazer... Paulo disse, não, é por graça agora que sois salvos. Paulo não está excluindo em nenhum lugar as obras, Paulo não está contrariando nem refutando São Tiago. De maneira alguma. Quando diz que é por graça e pela fé, fé é o quê? Acreditar naquilo que não se vê. Isso é fé. Olha o que Jesus disse a São Tomé. Feliz daquele que não me vê e crê. Então já dá para fazer uma menção da coisa. Outra vez. E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. A obra, já fala em obra na parte B. A obra da redenção na parte B. Porque, meus irmãos, como a Sagrada Escritura, ela não tem engano e nem dor para aqueles que entendem a Sagrada Escritura à luz do Santo Magistério. Quando nós voltamos no próprio Romanos, uma folha para trás, no capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: mas pela tua obstinação e coração impertinente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo, que é o juízo final de Deus. Olha o versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso também está na Bíblia protestante. Que retribuirá conforme as suas obras. Isso também está escrito em Eclesiástico 11, 28. E no Apocalipse 22, 12, que Jesus disse: eis que vem em breve e trago comigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Ora, São Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios 5, 10, diz que quando abandonarmos essa vida, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um prestará conta de suas obras, boas ou más. Aí estão as obras. Então a sola fide protestante, e ela é mentirosa. Ela é sem escrúpulo e escandalosa. Veja só. Então,
Quando nós vamos mais para frente, outro verso utilizado pelos filhos de Lutero, pelas filhinhas dele, é Efésios 2, 8. Presta atenção. Efésios 2, 8. Assim está escrito. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Ponto. A parte B. Outra vez. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. E aí? A fé é olhar para a Eucaristia, ver com os olhos da carne que é um pãozinho fino, não é? E pela fé crer que é, depois da consagração, é verdadeiramente o Cristo vivo. Isso é fé. Você não está vendo, mas feliz do que não vê e crê. Entende, meus irmãos? Como o mistério do reino de Deus não é para todos. Inclusive os protexos, não é? Olha a continuação do versículo. Isto não provém de vossos méritos. Eles transformaram os méritos, eles adulteraram os méritos para obras. E algumas Bíblias católicas também estão adulteradas. Isso não é por causa de vossas obras, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Essas obras o quê? Judaica. Veja, versículo 10. Somos obra sua. Aí está. Somos obras suas. Aonde Paulo condenou obras, meus irmãos, essas obras eram judaicas, porque os pagãos tinham aquilo na cabeça que para se converter ao Deus vivo tinha que aderir-se às práticas judaicas, as 603 práticas supersticiosas judaicas. Se não se convertesse a essas práticas judaicas, não eram salvos, não eram herdeiros da salvação, não pertenciam a Deus. Desde o povo de Deus que fazia, não é? Que refutava as nações não judias, no caso dos cristãos e tantos outros. Então, para aderir ao Deus de Israel, pregar do Deus vivo, tinha que dar-se as práticas judaicas. Não é à toa que os falsos irmãos passavam atrás das comunidades paulinas dizendo que era necessário, não é? Como é que eu posso dizer aqui? Aderir-se às práticas judaizantes. Circuncisão, as festas, as leis, as 603 superstições. Não comer nervo, não comer sangue, como algumas seitas judaizantes hoje fazem. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Então veja, não provém de vossas obras para que ninguém se glorie. Não vou me gloriar porque eu tenho obra, não, porque eu vou ser salvo porque eu faço isso e aquilo. Essas três permanecem, 1 Coríntios 13, 13. Fé, esperança e caridade. A maior delas é a caridade. Paulo está falando aqui dessas obras. Que obras é essa? São as obras judaizantes que Paulo está condenando. Não é as obras de fé. Não é as obras cristãs. Ele está condenando as obras tanto pagãs, que sacrificavam aos ídolos, como judaicas. Porque aquelas obras judaicas, o sacrifício judaico era semelhante ao sacrifício dos pagãos. Só que a diferença é que um era para Deus e o outro era para os ídolos. Mas era tudo a mesma coisa. Depois cessou e não serviu mais para nada essas práticas judaicas. Porque o sacrifício agora não é de carneiro, de touro, de bode. Agora é de um próprio Deus, Cristo Jesus. Então logo repare, meus irmãos, que nós estamos vendo que eles não estão um contra o outro. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. São Tiago 2, 28. No próprio Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27.
Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia sua língua, engana-se o seu coração, e sua religião é vã. Religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições, conservar as puras da corrupção. Eu estive com fome, me deste de comer. Eu trouxe no último vídeo, então quer dizer, que a igreja está preparada, a esposa está preparada para o esposo. Por quê? Porque ela está revestida do linho. Capítulo 19 do Apocalipse, versículo 8. E esse linho, abre parênteses, é as boas obras dos santos. Então a sola fide é falsa. Até Jesus disse isso aqui, ó, olha só. João 3, 14. Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Veja o movimentado da fé. Ide, curai os enfermos, ungindo com óleo. Perdoai os pecados e eles serão perdoados. Veja. Mostrando a mediação da igreja, que também é canal sacramental de salvação para nós. Então, meus irmãos, aqui em 16 minutos, chegando a 17 minutos, esse quadro, tirando o corpo pelo sovaco, mostrando hoje a falsa. Tem muitos dentro da Bíblia? Tem. Mas peguei alguns, o vídeo não ficar longo, para vocês verem. Que a tal da sola fide, só a fé, é falso. Na interpretação protestante. Deus abençoe vocês. Se inscreva nesse canal. O Pix está ao meu lado. Contribua com esse apostolado. Precisamos da sua ajuda para que nós possamos melhorar. Esse vídeo que você já está me vendo aqui é em outro aparelho. Por isso, não é um pouco meio pálido. É em outro aparelho que está em fase de teste. É um aparelho que não é melhor do que o que eu tenho, não é? Mas fazendo esse teste, gravando esse vídeo, por isso que você não está vendo aqui ao meu lado a Bíblia aparecer, né? Estamos em fase de teste. Um aparelho que não é bom, não filma em 4K, né? Minha esposa estava necessitando de um aparelho, comprou, e estou fazendo no aparelho dela esse vídeo para ver se fica um pouco melhor. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vejo.